Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse curso, né? Meu nome é Carolina Dantas, sou jornalista especializada na área de meio ambiente e sustentabilidade desde 2016. Hoje eu trabalho no InfoAmazônia, que é um site especializado em dados de Amazônia, né? A gente olha muito para o território da Amazônia. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dados ambientais e mudanças climáticas. Antes de começar o curso, eu queria falar uma coisa muito importante. Eu sou jornalista, como imagino a maioria de vocês, então, tudo que a gente vai falar aqui são coisas que eu aprendi ou na guerra, fuçando e perguntando, ou entrevistando pessoas que são especializadas. Assim. Muita gente do Observatório do Clima, o próprio Tasso Azevedo, o Cláudio Ângelo, enfim, que foram pessoas que me deram muito apoio no longo dessa jornada para tentar entender todas essas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, algumas dúvidas que vocês tiverem depois, vocês podem entrar em contato comigo. Se eu souber responder, eu respondo, se não, é bom a gente falar com quem criou o MapBiomas, quem criou o SEG, porque eles são cientistas e têm todo esse conhecimento até melhor do que eu. Então, vamos lá. Eu vou começar essa aula, ela é uma aula bem beabá, assim, que se você já é um cara iniciado em mudanças climáticas, você pode passar ela rapidinho e ir para a segunda aula. Ela meio que explica a base do conceito, a base do problema que a gente está vivendo no planeta hoje. É um beabá mesmo. Então, nessa aula, a gente vai ver o básico sobre gases de efeito estufa, como eles afetam a Terra, e qual é, e aí a gente vai se localizar, a gente vai ver o papel do Brasil nessa situação toda, né? A gente tem, como todo mundo sabe, os gases de efeito estufa que são emitidos no planeta, eles aquecem o planeta, né? Então, a gente tem aí um marco zero de gases de efeito estufa no planeta Terra, que é a Revolução Industrial, quando tudo mudou na forma de consumir no mundo, né? Então, antes da Revolução Industrial, a gente tem aí 800 mil anos com uma média aí de 280 partes por milhão emitidas por ano no planeta inteiro. E depois disso, depois da Revolução Industrial, em poucos anos, a gente vai para mais de 400 partes por milhão de emissão de gases de efeito estufa, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico da NOAA e da NASA, que mostra essa curva ascendente que ano a ano, da década de 60 até agora, de um aumento brusco dos gases de efeito estufa. E a gente conhece que o principal gás de efeito estufa é o CO2, o dióxido de carbono, mas ele não é o único gás que a gente tem de efeito estufa. A gente tem também metano, óxido nitroso e outros gases que são menos conhecidos, menos falados, mas também são importantes. O dióxido de carbono, ele é responsável, ele é o principal gás que decorre da queima dos combustíveis. Então, quando a gente queima o carvão, o gás, o petróleo, na geração de energia, a gente vai liberar o dióxido de carbono. É importante saber também que o CO2 também sai do desmatamento, ele também é emitido quando a gente desmata. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a importância disso para as emissões do Brasil. O metano é um gás mais potente, ele causa um aquecimento maior e ele se origina em processos biológicos, principalmente no agronegócio, na agricultura, na produção de pecuária, e a gente vai entender isso, todo mundo conhece que as emissões de metano estão ligadas ao pum, ao arroto da vaca, enfim, como a gente tem mais gado que gente no Brasil, isso tem um certo efeito. E a gente também tem o óxido nitroso, ele é muito ligado ao uso de fertilizantes na agricultura, e ele é ainda mais potente que o metano e ainda mais potente que o CO2. Então, dependendo da região do Brasil e da forma como os setores se posicionam, um ou outro gás é mais emitido, mas, no geral, o CO2 é o principal gás emitido no planeta. Então, a gente vai voltar para a escola um pouquinho agora para entender como é que ocorre esse processo de aquecimento da Terra. A gente tem o Sol que emite vários tipos de radiação. A gente tem a radiação da atmosfera, a luz solar, ela vem na atmosfera com uma radiação infravermelha, radiação
UV, enfim, a radiação infravermelha, ela é responsável pelo aquecimento da Terra, né? Na verdade, ela deveria entrar e ser refletida, né, pela atmosfera e ficar ali um certo equilíbrio no planeta. Mas quando a gente tem uma ampliação dos níveis de CO2, como tem acontecido historicamente, isso aumenta a quantidade de calor, isso faz com que a atmosfera fique mais e mais quente. Para tentar entender o que aconteceria se a gente chutasse o balde e ninguém ligasse para nada, lógico, isso não vai acontecer, até porque a Terra se revolta antes, mas a gente tem que olhar para o lado, olhar para o nosso vizinho, o planeta vizinho Vênus, que Vênus é um planeta, o segundo planeta do Sistema Solar, a gente tem Mercúrio, tem Vênus e tem a Terra. E ele é um planeta que ele é diferente, a composição da atmosfera de Vênus é diferente da nossa composição. A atmosfera de Vênus tem 96,5% de dióxido de carbono e 3,5% de hidrogênio. Na Terra, a gente tem 1% de CO2 na comparação com Vênus. E aí, o que acontece? Como seria viver lá em Vênus? Seria torrar mesmo, seria morrer de calor, porque a temperatura de Vênus é 462 graus Celsius. Então, é um planeta que é inabitável, não teríamos como ter vida em Vênus, porque justamente a temperatura é muito alta. Então, esse exemplo de Vênus mostra que a concentração desses gases numa atmosfera aquece muito a atmosfera. E aí, como é que está a divisão no mundo dessas emissões que a gente libera de gases, né? A gente vai ter que 75% das emissões do planeta são hoje emitidas pelo G20, pelas principais economias do mundo. Os países que têm taxas baixas de emissão, no entanto, já sentem o impacto do problema, eles já sentem alguns efeitos do aquecimento global. E isso está despertando aí uma certa discussão sobre justiça climática. Por que quem não emite precisa já sentir os impactos do problema de quem emite, como a China, os Estados Unidos? Isso é outro assunto que a gente vai falar mais para frente também. Nós, brasileiros, estamos no top 10 das emissões do planeta. Alguns, dependendo se você conta ou não a União Europeia, o Brasil está em quinto ou em sexto lugar. Mas, assim, o Brasil representa 5% da superfície do planeta e emite de 3,5% a 4,5% das emissões globais anuais. Essa participação, em 2003, já chegou a ser 6%. A gente reduziu e agora começou a subir novamente, e tudo isso tem a ver com desmatamento, vocês já vão ver mais para frente. Então, se vocês olham esse mapinha aqui, eu peguei, que eu consegui com o pessoal do SEG, que a gente vai ver na próxima aula o que é o SEG, enfim, mas ele mostra essa divisão e as emissões do Brasil por gás, por região e por setor. Aqui na parte superior, à esquerda, a gente vai ver que o Brasil ele tem ali 49% das suas emissões de uso da terra, né? Então, isso é o quê? Desmatamento, basicamente. Então, metade do que o Brasil emite, majoritariamente, tem a ver com desmatamento. Aí, a gente vai ter ali mais um outro dado, quase 30% está ligado à agricultura, ao agronegócio, e o resto, os outros 30% ali, vai para a indústria, vai para a produção de energia e vai para os resíduos que a gente tem no Brasil. Esse mapinha aqui à direita, que a gente vê do Brasil, a gente vê um Brasil dividido ali por regiões, e a gente vê bem destacado em índice, em emissões, a região norte, né? A região norte como um dos maiores emissores. Aí você pensa assim, pô, mas por que a região norte emite 835 e o Sudeste 431 toneladas? Como pode o Sudeste, que tem São Paulo, tem o Rio, ter metade praticamente do que o Norte emite? A gente vai entender isso também agora na próxima aula. A gente tem majoritariamente emissões por desmatamento no Brasil, e aí você começa a entender toda essa pressão internacional para que o país reduza as emissões por desmatamento. Aqui embaixo a gente vê a divisão por tipo de gás. A gente emite muito mais gás carbônico, tem metano também, o óxido de nitrogênio. Então, você vê ali que realmente a gente emite muito mais CO2. E é isso, eu tenho uma dica de leitura aqui para vocês. Se vocês quiserem entender um pouco mais, se aprofundar mais nesses conceitos de aquecimento global, os fatos, as evidências, enfim, vocês entram nesse link aqui do New York Times, que tem toda a ciência das mudanças climáticas explicadas.
É só ler com cuidado, que aprofunda muito mais e vocês vão ter uma leitura muito rica mesmo, viu, gente? Então, pessoal, essa foi a aula 1 do módulo 5 do curso de Jornalismo de Dados Ambientais. E você viu um pouco dos conceitos, um pouco do que é o aquecimento global, quais são os principais gases, qual é o cenário e por que eles causam o aquecimento da Terra. Então, são conceitos muito importantes. Até a próxima aula.